E atenção, em domingo também nunca decepciona. A mídia traz hoje aí o portal Metrópolis que Ciro Nogueira comprou um triplex de 22 milhões em São Paulo, apenas um mês antes da chamada emenda Master. A emenda Master, que ele, como garoto de recado, moleque de recado que é do Banco Master, recebeu a minuta em sua casa preparada pelo Banco Master. Ele, que alugou e vendeu seu mandato para o Daniel Vorcado, apresentou essa emenda Master para favorecer o banco. Então vocês estão vendo, além da mesada de 300 ou 500 mil reais, isso vai se apurar direito, emenda que recebia por meio de empresas que está em nome de suas filhas, acho que filhas e mulher, tem esse misterioso apartamento de 22 milhões de reais, comprado por um senador da República. Me parece que não é, ele não tem assim uma indústria de bilhões e bilhões, não é um grande empresário. Onde é que arranja dinheiro para comprar tanta coisa? Bom, e tinha um cartão, hein? Dizem que Vorcado destinou cartões ilimitados para 80 a 90 figurões de Brasília. Alvo da Polícia Federal por suspeita de corrupção no caso do Banco Master, o senador Ciro Nogueira adquiriu o triplex de 514 metros quadrados, quase 1 quilômetro quadrado, mais de meio quilômetro quadrado. É um triplex, após virar sócio de Daniel Vorcado. Sócio, quem está dizendo que virou sócio é a Polícia Federal. Não dá, né? A pergunta é, estamos vendo aí, o Brasil está acabado. Pode piorar sempre. Estamos dentro da campanha do Flávio Bolsonaro. O Flávio, para ganhar, estará disposto também a colocar gente da estirpe do Ciro Nogueira, gente do tipo do Ciro Nogueira, no seu governo? Porque Bolsonaro, infelizmente, fez. Você poderá dizer, fez porque quis, outro poderá dizer, fez porque foi forçado, senão teria sido pior. Isso aí a ver. Compensa colocar esses tipos? Já se pensava, dizem que Flávio Bolsonaro pensava em colocá-lo como vice. E eu dizia que o Centrão vai querer colocá-lo como... Agora não, agora já era. Vai querer colocá-lo como vice. E desejou. Só olha para a cara do sujeito, você vê que o sujeito... O senador Ciro Nogueira comprou cobertura triplex de 22 milhões de reais em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo. 3 meses após se tornar sócio do banqueiro Daniel Vorcado e 26 dias antes de apresentar a chamada emenda Master. 26 dias antes de apresentar a emenda Master. Emenda apontada pela Polícia Federal como um dos elos entre o parlamentar, Ciro Nogueira, e o banco, ex-banco, envolvido na fraude bilionária contra o sistema financeiro. Meus amigos, nós estamos falando de gangsters? É uma pergunta, não é uma afirmação. Estamos falando de gangsters? Isto que é crime organizado. Isto sim, colarinho branco pesado. Tem 3 anos que eu digo aqui, esse sujeitinho não é de direita. Esse sujeitinho é um sofista da corruptela política. Na última quinta-feira, Ciro Nogueira foi alvo da demanda de busca e apreensão na quinta fase da Operação Compliance Zero por suspeita de atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcado em troca de recebimento de vantagens econômicas indevidas. Corrupção passiva. Segundo a PF, ele recebia mesada de 300 a 500 mil do banqueiro. O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, nega as acusações. E se isto se repete? Será que se repete? Pelas atuações dos membros do PP, Brasil afora, todos os níveis, será? Outra pergunta não ofende. Brincadeira não, né? O apartamento, com 514 metros quadrados, o triplex comprado por Ciro está em fase final de construção e fica na badalada Rua Oscar Freire.
Na Oscar Freire, não é brincadeira não. Na Zona Oeste de São Paulo, famosa pelas lojas de grife e por restaurantes da alta gastronomia. A aquisição do imóvel, que tem 3 suítes e 3 vagas de garagem, ocorreu em julho de 2024, diretamente com a incorporadora RFM, responsável pelo prédio. Em 13 de agosto daquele ano, Ciro Nogueira apresentou a emenda à PEC. Emenda à PEC, uma PEC, né? Não é emenda à PEC, não apresentou emenda à PEC, né? Ele apresentou uma PEC, viu, Metrópolis? De número 65/2023, ampliando a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito FGC de 250 mil, que era para 1 milhão por depositante. Um pleito do Banco Master, que já enfrentava grave crise de liquidez. A PF aponta que a emenda foi elaborada pela assessoria do banco e apresentada de forma integral por Ciro no Senado. Mensagem capturada pela PF mostra que logo após a publicação da emenda, Porcaro disse que o texto saiu exatamente como mandei. Está aqui o prédio em fase final de construção. Parece que você não vai morar lá, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. O sujeito tem quantos anos? 60? Quantos anos desfrutaria deste apartamento se vivesse muito? Vale a pena vender a honra por tudo isso? Vale. No Brasil ninguém mais tem vergonha. O senhor e a senhora dirá, epa, eu tenho. Há controvérsias. Ao Metrópole, Ciro disse que o acordo de compra do triplex prevê, brincadeira, pessoal, prevê o pagamento dos 22 ao Metrópole. Ciro disse que o acordo de compra do triplex prevê o pagamento de 22 milhões mediante a entrega de um apartamento no mesmo prédio avaliado em 8 milhões. Como é que ele conseguiu os 8 milhões? E o restante em dinheiro de forma parcelada. Segundo o senador, faltam ainda 6 parcelas de 336 mil e 6,7 milhões na entrada das chaves. Entrega das chaves. Todo o imóvel foi negociado com a construtora e pago 100% por minha empresa, afirmou Ciro Nogueira. O problema é que a empresa, referindo-se à CNLF, Empreendimentos Imobiliários, empresa suspeita de ter sido usada por ele para receber pagamentos ilícitos do MAS. Claro, o cara faz uma empresa imobiliária, recebe grana duvidosa, e essa empresa de empreendimentos imobiliários compra imóveis que tal, o cara, a receita tá tudo aqui e tal. Gente, não dá, né? Esse sujeito foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Não dá. Complicado. Muito complicado. O imóvel entregue pelo senador na negociação, localizado no primeiro andar, teria sido adquirido em 18 de janeiro de 2023, pouco após o início das obras do empreendimento. Ele afirma que, enquanto o imóvel era construído, chegou a discutir a possibilidade de trocá-lo por outro apartamento do prédio, no 17º andar, mas acabou desistindo, e depois fazendo a troca pelo triplex. Opa! É o upgrade. Segundo o próprio senador, o imóvel na cobertura valeria hoje em torno de 30 milhões. Tá vendo aí? Mas bom, aí como vocês sabem, ele é muito inteligente. Agora ele trocou esse imóvel, esse triplex, já por uma mansão, tá? Troca do triplex por mansão. Em março deste ano, Ciro Nogueira decidiu fazer nova troca. Claro, por que se faz troca? Porque o sujeito quer criar Ele quer dificultar a identificação do caminho tortuoso pelo qual ele adquiriu esse bem. Isso é sabido de todos. Então o sujeito vai fazendo um caminho errante, troca. Tchau, Siri. Tchau, querido. Troca do triplex por mansão. Em março deste ano, Ciro Nogueira decidiu fazer nova troca, mesmo com parcelas do apartamento ainda pendentes. Desta vez por uma casa de altíssimo padrão no Jardim Europa, bairro repleto de mansões na Zona Oeste paulistana. O imóvel de 8, agora olha que maravilha, o apartamento é 500 e poucos metros quadrados, que já é muito. Agora essa mansão tem 878 metros quadrados. Você imagine isso?
Meu senhor, minha senhora, aí aposentadinha com salário mínimo, você se imagina morando num imóvel de 800 metros? Qual que seria a chance de você morar num imóvel de 800 metros quadrados? Só se ganhar essa mega sena? Porque você não roubou ninguém a vida inteira, não vai roubar ninguém agora, de agora em diante. Mas o Ciro Nogueira é um empreendedor. Comprou tudo por meio da sua empresa. A Vorcaro S.A., será? O imóvel de 878 metros quadrados, que também está em fase final de construção, é assinado pelo renomado arquiteto Arthur Casas Matos, premiado internacionalmente por projetos como o do Hotel Emiliano, no Rio de Janeiro, e da Vila Dubrovnik, na Croácia. A negociação foi feita com o empresário Antônio Rocha Neto, amigo de Ciro, que atua no ramo de educação e transportes. Rochinha, como é conhecido, adquiriu o terreno que dará lugar à casa em julho de 2023 por 6 milhões. Contratou o escritório de arquitetura para fazer o projeto e uma construtora para colocá-lo de pé. Desde o início do ano, no entanto, a equipe de arquitetos passou a responder diretamente a Ciro Nogueira e a sua namorada, Lorena Furtado. O sobrenome dela é gozado. Lorena Furtado. Todo respeito. De acordo com fontes envolvidas na obra, o casal pediu uma vai broxar. Opa, não podia ter dito isso. Tanto problema na cabeça, né, Ciro? Podem ocorrer imprevistos, né? De acordo com fontes envolvidas na obra, o casal pediu uma série de alterações no projeto, como a substituição de uma sala de home theater por um luxuoso espaço para festas, com bar e mesa de DJ. A ideia de Ciro seria utilizar o imóvel como uma casa de negócios. Tá parecendo casa de outra coisa. No início de abril, a reportagem esteve na mansão, que também contará com piscina aquecida, jardins de inverno, academia e até um spa e um último andar. O problema é o seguinte: o Brasil não vai para frente, não irá para frente, por quê? Porque tem um monte de pilantra que quer, e é um monte mesmo, são milhares de pilantras que querem viver como pequenos Luíses XIV, às custas do povo, às custas de negociatas que prejudicam o povo e o desenvolvimento do país em última análise. Brincadeira um negócio desse. Agora vai lá no Piauí, tem voto um sujeito desse? Não tem voto, o povo o está expulsando desse mandato. Tem que pegar cana pesada, e não é cana de açúcar não, cana pesada. Quem é o advogado dele? Cai. Não, mas eu estou aqui oferecendo todos os, como se diz, os sigilos, aqui quebrem os sigilos bancários do meu cliente. Seu cliente vai movimentar, você acha que tá de brincadeira? Cai. Vai cair lá na casa do cara. Não vai demorar muito tempo, essa situação vai ficar mais clara. Como é que ele conseguiu todo esse dinheiro? Não é isso? Um grande abraço para vocês todos. Deixe seu like, inscreva-se. Confira a inscrição agora também, se você já está inscrito. E também ative o sininho de notificação. Compartilhe, comente. Se aparecer o botão hypar, clique aí para esse vídeo alcançar mais pessoas. Por favor, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro do canal hoje. Se você já era membro, se esqueceu aí e esqueceu-se de renovar a membresia, vá lá, mantenha a sua membresia, ajude o canal a continuar de pé.